Esse é um projeto, eu fui convidado alguns anos atrás para estar na primeira comunidade cristã de Maringá, num evento com mulheres. Se não me engano, foram 5 semanas que nós estudamos a palavra de Deus. E naquela ocasião, Senhor, eu vinha estudando um versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 2, onde Paulo, falando sobre a luta que ele tinha com os irmãos de Corinto, Paulo diz assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Então ali o Senhor chamou a minha atenção para essa palavra, para essa expressão: estáis limitados nos vossos próprios afetos. A palavra afetos, lá em 2 Coríntios capítulo 2, significa intestino. Porque naquela ocasião entendia-se que o intestino era a fonte de todas as nossas emoções. Isso é confirmado hoje pela ciência, quando ela entende que boa parte dos nossos hormônios são produzidos na região abdominal, digamos assim. Hoje o abdômen é considerado o primeiro cérebro, porque ele tem mais terminações nervosas que o próprio cérebro. Então essa parte nossa, ela é muito importante para o nosso dia a dia. O fato é o seguinte: emoção limita. Emoção limita. Quem aqui é irritado? Levanta a mão alto. Vamos começar já confessando, né? Irritado, você edifica alguém? Não. Se você é irritado, decore Provérbios 22:8. O que semeia males, o que semeia injustiça, colherá males, e o fruto a vara da sua indignação falhará. Corrigir alguém indignado, falha. Você sai do zero e chega no lugar nenhum. Então não cabe irritação. Mas talvez o versículo mais importante para todos nós, que mostra como que o afeto nos limita, é o versículo de 1 João capítulo 4, porque lá diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não desenvolve amor. E o amor talvez é a maior expressão de Deus nessa terra. Jesus falou que as pessoas só conheceriam Ele se nós tivermos amor uns pelos outros como Ele teve por nós. Então, o amor precisa ser expressado, e quem tem medo, alguém aqui tem medo? Levanta a mão, por favor. Quem tem medo tem dificuldade de amar. Então, quando eu fui entendendo essas verdades nas Escrituras, eu saí atrás para estudar a Bíblia. O Senhor foi dando graça nisso, e eu comecei a procurar quais eram as emoções e onde que o que a Bíblia falava a respeito delas. Então o fato é o seguinte: o afeto, ele é uma coisa natural, medo é normal, irritação é normal, todos nós temos ansiedade, é normal. Isso é fruto de um corpo caído, de um mundo caído. Isso é natural. O problema é que quando o afeto nos domina, nós temos limites. Estais limitados nos vossos próprios afetos. Então o afeto tem o poder de gerar uma limitação relacional. Se eu tiver medo do Naamã explodir, o que ele não faz, nunca vi, mas se eu tiver medo, eu não falo com ele o que eu preciso. Se ele estiver irritado, ele não comunica comigo o que é necessário. Se eu estiver ansioso, eu não consigo falar com o Rony a respeito de um determinado tema, porque a minha mente está fixado naquilo. Então,
toda emoção, se ela alcançar um padrão mais alto dentro de nós, ela nos limita. Pensa comigo. Você procura ajuda porque você está pensando certas coisas? Não. Mas você procura ajuda quando você está sentindo certas coisas. Você procura um terapeuta se você tem medo, se você está muito irritado, se você está triste. Se essas emoções te dominam, o que acaba acontecendo é que você vai procurar ajuda. Então, a emoção, ela é extremamente importante dentro de nós. Que emoção nós vamos estudar hoje à noite? Nós já estudamos, naquela ocasião, nós estudamos o medo, a irritação e a ansiedade. No último encontro que nós tivemos, nós estudamos a tristeza. Todo esse material você encontra, depois eu vou dar o canal, você pode ouvir isso gratuitamente, está disponibilizado para todos os irmãos ouvirem, então você pode ouvir esse material. E hoje nós vamos estudar qual emoção que eu considero a pior das emoções. A pior é a emoção do desespero, a emoção da angústia. Então nós vamos gastar um tempo olhando o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas eu preciso fazer uma explicação bem rápida para quem ainda não ouviu esse estudo. A nossa alma, nós temos que lembrar que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. O espírito é a parte que toca a Deus, o corpo é a parte física visível. Então, o espírito deseja alcançar o meu corpo para que eu expresse a Deus através do corpo. O corpo foi dado para o Senhor. Então, de acordo com Romanos, capítulo 6, eu preciso apresentar o meu corpo a Deus e oferecer os meus membros a Deus. Cabeça, tronco, braço, perna, é para eu oferecer isso a Deus, para, através da minha cabeça, do meu tronco, do meu braço, da minha perna, eu trazer a glória de Deus, eu expressar a Deus nos relacionamentos, certo? Então, o Espírito deseja alcançar o meu corpo para que o meu corpo expresse a Deus. O problema é que nós temos um elemento intermediário entre os dois. Nós temos o espírito, a alma e o corpo. Então, o espírito comunica com a alma, que comunica com o corpo. Então, o meu espírito fala com a minha alma, ou a minha psique, se a gente quiser ser mais técnico, né? Mas o sentido é o mesmo, alma e psique. E a minha alma, então, comunica para o meu corpo aquilo que é para o meu corpo fazer. Aquilo como é para eu trazer a glória do Senhor. Esse é o sentido. Mas o que é a alma ou psique? A alma, ela é constituída de 3 elementos. A alma é constituída do pensamento, da emoção, vontade. Então, quem é o Naamã? O Naamã é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. Então, são os 3 elementos que todos nós temos dentro de nós. Você pensa, você sente e você toma uma decisão. Certo? Isso daqui era perfeito no Éden. Com a queda, isso ficou desregulado. Quem aqui pensa muito, levanta a mão. Um pensamento desregulado. Quem aqui sente muito, levanta a mão. Uma emoção desregulada. Quem aqui é precipitado, levanta a mão. Uma vontade desregulada. Quando o nosso filho nasce, nós vamos dar uma olhadinha nesses 3 elementos. Se ele é muito ativo, é porque a cabecinha dele trabalha muito.
Tem criança que tem radar nas costas. Não é possível. Percebe tudo, vê tudo, ouve tudo. Tem criança que não tem emoção. Ela é objetiva. Tem criança que não tem vontade, ou tem uma vontade demasiada. Vai por aí afora. Esses 3 elementos são os 3 elementos que afetam, que estão dentro de nós e, de alguma forma, estão desregulados dentro de nós. Está fazendo sentido até aqui? O nosso alvo, ao estudar essa série chamada de afetos limitantes, o nosso alvo é estudar a emoção. Porque é aqui que nós nos enrolamos inteiro. É aqui. O problema, mas algumas poucas coisas para a gente passar para a emoção, o problema é que o que eu penso, eu sinto. Você só sente o que sente porque você pensou o que pensou. Sentimos o que sentimos porque pensamos o que pensamos. Então, tem que passar pela mente para ser transformado numa emoção. Essa é a regra. Tem texto bíblico para tudo isso daqui. Depois você vai lá nos estudos, no primeiro estudo, isso é estudado um pouco mais detalhadamente, aí você vai entender melhor. Mas tem texto bíblico para tudo isso daqui. Então, vamos pegar, por exemplo, a tristeza. Quem hoje teve tristeza? Hoje, certo? Se eu vasculhar, passou pela mente sua o pensamento da perda. A Bíblia ensina isso. Pensou perda, sentiu tristeza. Então, o único jeito de termos tristeza é quando temos pensamentos de perda. Fez sentido? Só que algumas pessoas são treinadas pelos pais a ver o que falta. O pai nunca elogia, nunca incentiva, nunca fala uma coisa boa, nunca estimula, nunca põe um alvo e ao alcançar aquele alvo, graças a Deus, que coisa boa, você fez. Sempre diz o que falta. Oh, mas você não alcançou? Então, por exemplo, a criança tira um 9. 9 é um notaço. Para eu que fui um aluno mediano, 9 é um notaço. Mas você pode ter um pai que diz assim: nossa, filho, que nota boa, faltou pouco para o 10. Quando você diz faltou pouco para o 10, você pôs destaque no que ele teve ou no que faltou. Você faz isso ao longo de 15 anos da formação dele, ele aprende a ter uma atitude desanimada. E aí ele fica com uma tristeza ou uma depressão crônica. Porque foi treinado naquilo que falta e não naquilo que tem. Vocês estão entendendo? Por isso que Jeremias, deprimido, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele escreve o quê? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele começa a falar as coisas boas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grandes são as suas misericórdias, elas não têm fim, e vai por aí afora. Ele vai ensinando o cérebro dele a ver o que é bom, porque aí a emoção dele muda com aquilo. Então, toda emoção começa num pensamento. Então nós estudamos lá, você ouve depois a sequência, nós estudamos. A primeira emoção é o medo, deriva do pensamento da solidão. Todo mundo que tem medo se vê só. Por isso que o texto bíblico diz o quê? Não temas, eis que estou contigo. Simples. É a presença do Pai que dissipa o medo. Simples. Então o medo produz do pensamento da solidão. A irritação
é iniciada no pensamento da insatisfação. Quem aqui é insatisfeito? Levanta a mão. Vai ter irritação. Vocês estão me entendendo? Vai ter, de tempo em tempo, irritação. Para aqueles que são irritados, qual é o nome do estudo? Pecados que mais dão espaço para Satanás na vida familiar. Acho que é isso, tá? Ansiedade. Quem aqui é ansioso? Levanta a mão. 2 pensamentos: desempenho e futuro. Gente ligada a desempenho e gente preocupada com o futuro. Essas pessoas vão ser ansiosas, certo? Tristeza, que nós estudamos da última vez. Qual é o pensamento? Perda. Pensou em perda, teve tristeza. Pois bem, e hoje nós vamos estudar angústia. Qual é o pensamento que produz a angústia? Então, nós temos muitos textos para ver, para a gente ter um entendimento. Eu selecionei alguns poucos textos do Velho Testamento e vários do Novo Testamento, para a gente conseguir ter uma noção exata. Mas eu vou explicar rapidamente, antes de abrir o texto, eu vou explicar na pessoa do Senhor Jesus algo que é importante. Qual texto da Bíblia é mais importante? Tem algum? É um versículo importante, mas existe um texto mais importante que o outro? Não. Todos os versículos da Bíblia têm a mesma dimensão de importância. Porém, eu vou acrescentar um pensamento para você. Toda a Bíblia aponta para uma única pessoa. Quem? Cristo. Então, tudo que foi escrito apontando para Cristo. Se você estuda o tabernáculo, você vê a posição dos objetos, você tem uma cruz. Aponta para a obra de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Se tudo aponta para Cristo, eu vou entender o seguinte: aquilo que Cristo falou e viveu, eu tenho que ter, digamos assim, um olhar em negrito. Eu tenho que pôr um destaque. Porque aí é a própria pessoa dele falando. É a própria pessoa dele vivendo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Tudo aponta a Cristo, então nada tem importância maior do que outra coisa. Mas, quando o próprio Cristo está vivendo e está falando, tem um peso. Tem um peso muito grande. Então, por exemplo, Paulo teve um espinho na carne. Significa que todo irmão vai ter um espinho na carne? Não. Mas Jesus tomou a cruz. Significa que todo irmão vai ter que tomar a sua cruz. Tudo aquilo que é encontrado na pessoa e obra de Cristo vai ser vivido por todo filho de Deus. Porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, aquilo que ele viveu, nós vamos viver. Está fazendo sentido? Ele teve uma cruz, nós vamos ter uma cruz. Ele teve um Simão Cireneu que o ajudou a carregar a cruz, nós teremos um Simão Cireneu que nos ajudará a tomar a cruz. Se ele foi vencedor na cruz, nós seremos vencedores na cruz. É assim que a gente pensa. Quando a gente estuda a palavra angústia, Jesus viveu uma angústia terrível, mas terrível. Ele viveu onde? No Getsemane. Getsemane significa o quê? Lugar de prensar o azeite. É um lugar de prensa, um lagar de azeite. Lagar é o objeto, é o lugar onde você prensiona a azeitona para que você tire o óleo da azeitona. Então, angústia, nos originais, vai significar um lugar estreito,
um lugar apertado, um lugar onde você não tem como sair daquele lugar. É uma situação de desespero absoluto. Nós vamos ver isso nos textos bíblicos, onde uma realidade trágica está para acontecer. Uma tragédia está para acontecer. Ontem eu resolvi ouvir uma reportagem, eu e a Sara, sobre os cometas que podem cair sobre a Terra. Então tem cometa aí passando, e aí o povo vai falando de fim do mundo. Se você soubesse que um cometa vai cair e vai ser extinta a Terra, qual seria a tua sensação? Você teria angústia? Você pensaria nos seus netos? Nos seus filhos? Você desejaria estar junto? Vá um pouquinho mais longe, uma realidade mais perto da gente. Se hoje alguém muito querido, um filho, um parceiro, cair numa UTI, com risco iminente de morte, qual seria a tua sensação entrando no hospital com ele? Uma sensação de angústia. Porque dentro de você, você vai ter um pensamento. Qual é o pensamento? De uma tragédia imediata. Senhor, será que vai morrer? Senhor, será que vai morrer? Senhor, será que vai morrer? Vocês estão entendendo a expressão da angústia? Pensa comigo, Jesus sofreu de angústia no Getsemane. Faz sentido? No Getsemane, a angústia foi tão alta que ele ia e vinha 3 vezes. Então, a angústia nos deixa inquietos. Alguém aqui já teve angústia? Eu já tive, algumas vezes, sempre ligado à morte. Então a primeira angústia é que eu ia ser enterrado vivo. Aí não tem lugar bom. Você está na cama, você está desesperado, você levanta, vai para a sala, você senta, liga a TV, você não aguenta ficar meio minuto, 1 minuto, você levanta, você vai para a cozinha, você toma água, aquilo não está bem, você sai lá fora para respirar, para ver se você consegue sentir um pouco do ar, porque você está com uma pressão aqui no peito monstruosa e aquilo está te esgotando, então você sai, tenta respirar, não está bom. Quando você está angustiado, não tem lugar bom. Onde que isso é expressado? Jesus ia e vinha 3 vezes. Você ora, mas uma oração repetitiva. Pai, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Aí ele volta até os discípulos. E aí, já nós vamos ver qual era o pensamento. Aí a sensação da angústia dominava ele. Ele vai e ora de novo. Pai, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Por quê? Porque quando nós estamos angustiados, a nossa oração vira súplica. Você tem um único pensamento. Você está desesperado com aquele tema da tragédia que você pôs na cabeça. Você não pensa em outra coisa. É só a tragédia que você pôs na cabeça. Você pôs uma tragédia, pôs uma tragédia, pôs uma tragédia. Jesus tinha uma tragédia que ele ia viver. Já vou esclarecer qual que é, certo? Então, o primeiro sentido da angústia é que ela não te deixa quieta. Ela é uma emoção desesperadora. Não é um quadro de ansiedade, porque na ansiedade a gente acha que algo pode acontecer. Na angústia, você tem certeza que está acontecendo. Você tem certeza que aquilo está vindo sobre a sua vida. Então não é um quadro de ansiedade, é um quadro muito mais violento do que a ansiedade. Vocês estão entendendo? Aquele desespero. Quem aqui está me compreendendo, levanta a mão. Uau! A água de Maringá é angustiante.
Vocês estão me entendendo bem, então. Então Jesus entra naquela repetição. O que mais? Jesus chega com os 12 e diz: fiquem aqui enquanto eu vou orar. Chama Pedro, Tiago e João, leva os 3, vira para os 3 e diz: eu vou orar sozinho. Terceiro ponto: a angústia é uma emoção que só a gente entende. Parece que ninguém entende. Você tenta explicar e as pessoas não conseguem compreender. Por quê? Porque é uma tragédia tua. É uma coisa muito específica tua. Você está me entendendo? Então, é um quadro de solidão violento que a gente tem. Violento que a gente tem. Então, por mais que você fale, por mais que você esteja com alguém, parece, a impressão que dá é que as pessoas não compreendem. Na sala antiga que eu tinha um corredor enorme do elevador até a minha antiga sala. Uma vez eu saí da porta do elevador, um casal do lado oposto do prédio. A mulher me olha, sai correndo. Sai correndo, me abraça, chora, 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 chora. Me agarrou, me segurando, chorando, chorando, chorando. Aí eu contive ela um pouquinho. Ela angustiada. Porque angústia é dessa maneira. Você está me entendendo? Você precisa do socorro de alguém, mas em geral você não tem. Ela tinha um marido, mas o marido não conseguia compreender. Ela já tinha ouvido o meu testemunho, ela sabia que eu tinha tido uma crise parecida com a dela. Aí ela corre para tentar ser assistida nessa situação. Está fazendo sentido? Então, Jesus teve essa angústia. Tá. Se a emoção, ela deriva de um pensamento, qual é o pensamento da angústia? Angústia. Qual é o pensamento que está produzindo esta emoção? Simples. Pensa comigo. Jesus tem isso no Getsemane. Ele ia ser traído por Judas, preso pelos soldados, levado à casa de Anás, à casa de Caifás, à casa de Pilatos, à casa de Herodes, ia voltar para o Sinédrio, para a casa de Caifás e depois para o Sinédrio, e ia ser crucificado. 6 julgamentos ele passa. Qual era o pensamento que produziu a angústia dentro do nosso Senhor? Era a morte? Não pode ser, porque João capítulo 10 diz assim: recebi do meu Pai o mandato de entregar a minha vida, mas também de reavê-la. Então ele sabia que ele ia ressuscitar. Então ele tinha medo da morte? Não. Ele tinha medo dos açoites, porque ele foi severamente açoitado. Um sofrimento gigantesco. Ele tinha problema com a tortura que ele ia sofrer? Não, porque Isaías capítulo 50 diz assim: dei a face aos que me feriam. Então, se alguém for me bater, eu vou fazer isso para proteger. Jesus fazia isso. Então ele tinha medo dos açoites? Não, então o problema não eram os açoites. Qual era o problema? O problema é que Jesus foi colocado na cruz às 9 da manhã e morto às 3 da tarde. De 9 da manhã, 3 da tarde. O sacerdote, no Velho Testamento, oferecia sacrifício 2 vezes ao dia. Qual hora? 9 da manhã, 3 da tarde. Jesus subiu como o sumo sacerdote naquela cruz, certo? Ele fala 7 frases na cruz. A primeira diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A última diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então quem está com Jesus na cruz? O Pai. Faz sentido? Porque ele está falando com o Pai.
1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, o Pai estava com o Filho, porém, ao meio-dia, o meu e o seu pecado foi colocado sobre o Senhor, e o Senhor não apenas recebeu o nosso pecado, mas Ele se fez pecado. O que é se fazer pecado? Sabe aquela luta que você tem, falo ou não falo? Miserável, agora ele vai ver, falo ou não falo? Sabe essa luta? Jesus sentiu. Sabe aquela vergonha depois de pecar? Jesus sentiu. Sabe aquele nojo do pecado? Jesus sentiu. Jesus sentiu todas as nuances do pecado. Não apenas o peso da culpa do pecado. Ele sentiu todas as nuances que podiam existir, que nós sentimos, ele sentiu naquele momento da cruz. E o Pai não convive com o pecado. Porque o vosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, o que houve com Jesus naquele momento? O Pai o deixou. Então, a agonia dele era de uma tragédia. Qual era a tragédia? A separação do Pai. Então, qual é o pensamento que produz a emoção da angústia? O pensamento da tragédia iminente. A tragédia vai acontecer. A tragédia vai acontecer. Vocês estão entendendo? Então, quando você angustia, quando por algum motivo você colocou na cabeça que há uma tragédia que vai acontecer na tua vida, aí essa emoção violenta da angústia te toma. Fez sentido para vocês? O problema, meus queridos, é que Jesus tinha um pensamento real, verdadeiro. Mas nós temos pensamentos fantasiosos. Nós imaginamos coisas que, na grande maioria das vezes, não acontecem. Então, nós temos angústias desnecessárias. Está fazendo sentido? O problema é que a angústia é do mesmo jeito. É a mesma sensação dentro de nós. Fez sentido para vocês? Então a gente precisa entender que se entrar determinados medos, esses medos podem avançar e virar em uma tragédia. Se você pensar uma tragédia iminente, você vai acordar alguns dias depois com a sensação da angústia. E quem aqui já teve crise de pânico, de angústia, sabe o seguinte: sabe que a gente acorda um belo dia com uma crise. Simples assim. Você dorme bem e acorda em crise. E essa crise, em geral, dura alguns meses para sair. Quem teve essa crise na Bíblia? Quando a gente estuda crise, só tem um personagem que a gente pode estudar. Quem que é? Elias. Porque Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então Elias é o irmão nas Escrituras que expressam as emoções. 3 anos com seca, uma seca severa.
ele vai, monta um altar, convoca os profetas de Baal, chega dessa brincadeira, se Baal é Deus, vamos seguir ele, se o Senhor é Deus, vamos seguir o Senhor. Faz o sacrifício, Deus vem, lambe a água, consome a lenha, e aí a oferta, que eram os bois, aí Elias vai, mata todos os profetas de Baal. O texto não descreve 450, mas o texto sugere que ele também matou os 400 profetas de Jezabel. Jezabel era a mulher, ela tinha uma religião dela. Ela tinha profetas dela. Vocês estão entendendo? Ele ora para que chova 7 vezes. Aí vejo uma nuvem como a palma da mão de um homem. Manda avisar Acabe para ele arrumar a carruagem e correr, porque vai vir grande chuva. Ele corre mais que a carruagem de Acabe 25 quilômetros. Um homem de Deus, arrebatado. Jezabel manda um recado para ele. Façam-me os deuses o que bem lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida o que fizeste a vida dos meus profetas. Por isso que eu estou dizendo que ele matou também os profetas dela, 400 profetas. Aí, o que acontece? Temendo, pois, Elias. Ele entra numa angústia tão grande que ele pede para si a morte. O que alguns de nós aqui já fizemos. Pedimos para si a morte. Vocês estão de tão angustiada que estava a alma. De tão angustiada que estava a alma. E aí, ele passa 40 dias, 40 na Bíblia é um ciclo, até sair daquilo. Então é o que eu estou tentando explicar. Nós vamos passar, podemos acordar um dia angustiados, e aí é um sinal de que começou uma crise de ansiedade em nós. Vocês estão entendendo? Onde que os manuais descrevem a sensação da angústia? Numa palavrinha chamada agorafobia. O que é agorafobia? O nome diz. Fobia é um medo maior, é um medo do momento. Então você entra num lugar apertado e não tem conversa e não tem remédio. Não tem. Você tem que sair do lugar. Angústia. Alguém aqui já teve isso? Então, é uma expressão de angústia que você já teve. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nos textos bíblicos. Eu vou citar 2 do Velho Testamento. Por quê? Porque existe uma regra de interpretação das Escrituras, que diz o seguinte, chamada de a lei da primeira menção. Toda vez que a palavra é mencionada a primeira vez, aquele sentido fica guardado ao longo de todas as Escrituras, fica preservado ao longo de todas as Escrituras. Quais são as 2 primeiras vezes que aparece? A primeira é Gênesis 35:3. Jacó. Jacó diz assim: levantamo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Ele está se referindo a Gênesis 28. Então, em Gênesis 28, o que aconteceu? Ele roubou o direito de primogenitura de Esaú e Esaú decidiu matá-lo. Tragédia iminente. Vai acontecer uma tragédia. Qual era a tragédia? Um irmão matar o outro. O que acontece com ele? Angustiado, ele foge. Naquela noite que ele fugiu, ele parou para dormir em Betel, fez um travesseiro de pedra, dormiu e sonhou. Sonhou com um anjo, lembra o sonho? Com uma escada e anjos subindo e descendo nessa escada. Lembra disso? Jesus repetiu isso em João 1,51. Antes dele fazer o milagre de transformar água em vinho. Eis que vereis os céus abertos e agora os anjos de Deus
subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, Jacó colocou uma pedra e dormiu. Ele sonhou. O sonho estava onde? Sobre a pedra. Quem é a rocha? Então vereis os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Aquele sonho que ele teve foi uma expressão de Cristo. É um texto tipológico que revela, messiânico, que revela Cristo lá no Novo Testamento. Você está entendendo? Então, essa primeira menção reflete o quê? Um risco imediato de morte. Esaú era um caçador. Ele sabia lidar com armas. Jacó era um homem pacato. Ele era um homem ligado à barra da saia da mãe. Vocês sabem que idade que Jacó tem nessa cena? 60 anos de idade. Quando ele sai debaixo da barra da saia da mãe. Seria um caso a ser estudado, né? Para alguns homens aí. Quando ele tem que deixar a mãe totalmente. E aí ele vai. Então, assim, o texto está mostrando. Por que eu falei de Cristo antes de falar de Jacó? Porque faz sentido. Aí a gente entende que a tragédia iminente é o que vai gerar uma apreensão dentro de nós, um sentimento de angústia dentro de nós. Sabe qual é a segunda expressão? A segunda vai ser citada no Novo Testamento também. Aí, de um jeito maravilhoso, diz assim: José. Quando os irmãos chegam até José, José os reconhece e eles não reconhecem José, para pegar comida. Então aí, José dá a comida, vende a comida, faz algumas perguntas, põe um copo lá na boca do saco de trigo, aí quando eles voltam, José acusa eles disso, e os irmãos, então, os 10, eram 12, José foi vendido, Benjamim ficou, estão os 10 ali, eles confabulam entre eles sobre a situação que eles estão vivendo, aquela pressão violenta que eles estão vivendo. E eles dizem assim: então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma. Quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Então José, 17 anos de idade, sendo vendido para uma caravana. Qual você acha que seria a sensação? Então os irmãos estão mencionando que José teve angústia. Qual era o pensamento que passava nele? Uma tragédia iminente, ligada à morte. Então, este é o pensamento que gera a emoção da tragédia, da angústia, desculpa. Vocês estão entendendo? Então, só que nós temos que entender que existem circunstâncias de vida que geram isso. Um acidente grave, uma doença grave. Vocês estão entendendo? Mas, meus queridos, quando você tem um diagnóstico grave, qual é a sensação? De angústia. Porque tragédia de morte se aproxima de você. Por isso que aqueles que estão de luto são leprosos. As pessoas não querem se aproximar. Aí por quê? Porque não querem consolar? Não, porque não querem se deparar com o tema da morte. Porque ao aproximar da pessoa que perdeu alguém, eu me aproximo da morte. E é um tema difícil demais de ser lidado. Então a gente se mantém longe ou afastado da pessoa. Certo? Vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento.
Primeira menção no Novo Testamento, Mateus 13, 21. Fala do quê? Do início da semeadura cristã nas nossas vidas. Olha que interessante. Diz assim, lembra da parábola do semeador? Lembra que uma semente caiu à beira do caminho, outro caiu em terreno rochoso, lembra? A que caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus, comeram e levaram a semente. As aves dos céus são espíritos malignos que roubam a semente. A que caiu em terreno duro, rochoso, cheio de pedras, é a descrição. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Primeira menção no Novo Testamento. Satanás produz angústias porque a palavra é derramada em nós. Você vai ser perseguido porque a palavra é derramada em você. Perseguido. Todo filho de Deus que ama a palavra será perseguido e terá angústias. Você está me entendendo? Todo. Não tem jeito de não ter. Por quê? Porque há uma oposição severa contra a palavra. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, mentindo, disserem todo mal a respeito de vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, se você ama a palavra, não tem jeito. É assim que é. Se você amar a palavra, você vai passar por angústias de perseguição. Vão te questionar, não vão querer, vão te rejeitar. Todos nós aqui vamos ter histórias para contar desse tipo. E isso gera angústias na alma dos irmãos. Então a primeira expressão é ligada a quando a semente é jogada e a pessoa vai sofrer perseguição por causa da palavra de Deus. E aí ela abandona a semente porque ela não suporta a perseguição. Tudo bem? Só que aí, as outras 2, 4, 6 expressões, vocês sabem onde que aparece? Em qual realidade que aparece? Do tempo dos fins. Então, o tempo que nós estamos vivendo é tempo de fim. Por isso é tempo de angústia. Só vou citar para vocês as referências. Aqueles que estão anotando. Mateus 24, 9. Depois você pode ouvir aí. Mateus 24, 21. Mateus 24, 29. Marcos 4, 17. Marcos 13, 19. Marcos 13, 24. Falando do tempo de angústias, que é o tempo dos fins. Gente, é um tempo de perseguição. Não tem jeito. É um tempo de perseguição. Para falar o evangelho, a gente tem que ter uma sabedoria, um jeito, porque senão eles pegam isso daqui e transformam nisso daqui. É uma coisa horrível o que está acontecendo. Aqueles que são profissionais da área de saúde têm que ter um cuidado, porque Satanás arruma tudo quanto é jeito de perseguir os irmãos para que eles sofram angústias, né? Então a primeira expressão diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A palavra atribulado aqui é angustiado. Você vai sofrer esta pressão interna no tempo dos fins. 1 Timóteo descreve o tempo dos fins, diz assim: sabe porém isso,
que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, primeira coisa, quem lembra? Egoístas. O amante de si mesmo vem mais para frente. Segunda coisa, avarentos. Egoísmo e só pensar em dinheiro. É ou não os tempos atuais? Vocês estão conseguindo entender? É exatamente o tempo que está existindo hoje, né? Depois diz assim, porque nesse tempo haverá grande angústia, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Gente, é tempo de fim. Nós vivemos tempo de angústia. Daí a importância do estudo. Quando eu estava estudando, eu considerei isso, Senhor, é importante. É importante para mim. Por quê? Porque é um tempo onde esta realidade emocional vai acontecer, vai ocorrer. Você está entendendo? E aí você vai dizer assim, nossa, mas acho que não vai ter nada a ver, não tem problema com a minha vida. Vou dizer sem medo de errar, se você é um formador de opinião, o diabo levanta um problema financeiro. Se você estiver na área de saúde, alguém levanta uma ameaça de um processo judicial. E aí você fica, Deus, nunca tive isso. Como é que estou tendo isso agora? Você sofre uma angústia, você sofre vergonha, tristeza, você sofre angústia, que resultado isso vai dar, que resultado não vai dar, como é que isso vai ficar? Então Satanás encontra formas de nos atribularmos e pela tribulação produzir angústia dentro de nós. Está fazendo sentido? Então, não tem jeito. Você vai ter que aprender a lidar com a realidade da angústia. De que jeito que a gente faz? Do jeitinho que Jesus fez. A gente chama 3 e a gente vai orar. E a gente vai orar de que jeito? Pai. Porque nós vamos ver já já que o Pai determina as nossas angústias. O Pai escreve a dedo as nossas angústias. Presta atenção no que eu vou te dizer. Salmo 55. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Porventura não estão elas escritas no livro da vida? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que o livro da vida foi escrito? Antes da fundação do mundo. Então a lágrima que você está derramando hoje foi escrita quando? Quem escreveu essa lágrima para você? Deus Pai. Fez sentido? Então, Ele é nosso Pai, inclusive nas nossas angústias. Ele cuida de nós nas nossas angústias. Que mais? Aí vem João. Passamos por Mateus, passamos por Marcos. Lucas não fala de angústia. Aí chegamos em João. João é João. O discípulo do amor. O discípulo da união. De que jeito que ele fala de angústia? No aspecto positivo. Gente, só enxergando o amor de Deus para ver coisa positiva na angústia. Vocês estão entendendo? Olha o que ele diz. Ele diz assim, João 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição. A palavra aflição aqui é angústia. É a mesma palavra no original. Pelo prazer que tem de lhe ter nascido um homem ao mundo. Então, nós temos que entender que a angústia é como uma dor de parto. Algo de bom vai sair daquilo. Algo de bom vai sair daquilo. É pela fé? É, mas é o que a Bíblia ensina.
Nas nossas angústias, o Senhor tem algo de bom. Gente, eu me converti aos 15 anos. Aos 23 anos, eu acordei um dia com o pensamento que eu ia ser enterrado vivo. Fiquei 1 ano numa crise violenta, desesperador. O Senhor me curou plenamente. 1 ano, cheio de pensamento. Vou ser enterrado vivo, vou perder tudo financeiramente, não vou dar conta de sustentar minha casa, vou ter um tumor na cabeça, vou enlouquecer e vou me matar. 1 ano. 3 anos para me recuperar. Fiquei 1 ano sem atender. Quando voltei a atender, as 8 primeiras pessoas que eu atendi na mesma crise, nasceu o filho. Se eu não tivesse passado, teria mandado todo mundo para psiquiatra. Como eu tinha passado, o Senhor foi me ensinando a maneira de ajudar. Mais 3 anos para aprender a lidar com aquilo. Eu sou devedor à crise. Se ela fosse um personagem, eu precisaria beijar a mão dela. Porque Deus a usou para me amadurecer. A Madame Guyon era uma aristocrata que foi acusada do Evangelho e ela foi aprisionada e ela pegou doenças e ela ficou toda desfigurada com doenças. Ela se tornou uma mulher muito feia, dizem a biografia dela, né, os biógrafos dela. Ela dizia assim: nós precisamos beijar a mão daqueles que nos ferem. Fácil isso? Porque em toda dor de parto há uma criança a nascer. E depois que nasce, a gente não se lembra mais da aflição. Então, ao passar a angústia, João está nos ensinando que, olha que tem uma coisa boa, olha que tem uma coisa boa, olha que tem uma coisa boa. Esse é o ensino. E aí ele repete isso na boca do Senhor Jesus. Diz assim, João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, angústias, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que o Senhor está ensinando aqui? Sabe essa angústia que você está passando, essa aflição que você está passando? Você vai sair dela vencedora. Simples. Você vai sair dela vencedora. Porque, gente, é desesperador. É desesperador. Quanto mais você vê Deus nas tragédias da vida, menos angústia você tem. Você só vai ter angústia como o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus foi real. Porque ao meio-dia, o que ia ocorrer? O Pai ia deixá-lo. Então ele sabia que aquilo era algo real. Quanto mais você vê a presença do Pai nas situações de dores que você tem, menos a angústia encontra espaço dentro de você. Por isso que estudar a paternidade é essencial e vital. Não tem jeito. É essencial e vital estudar a paternidade de Deus. Porque aí você vê a boa mão de Deus nas lutas que você tem. Por quê? Porque Deus está tirando uma coisa boa disso daí. Que mais? Aí, o autor de Atos, possivelmente Lucas, a gente supõe, o Hebreus que nós não sabemos, Atos foi Lucas quem escreveu. Ele vai citar 3 menções, são 5 menções. A primeira que ele cita de quem é? José. Então, no discurso de Estevão, Estevão diz assim: e livrou de todas as suas aflições
concedendo-lhes também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Gente, a angústia de José aos 17 anos foi real? Foi verdadeira? Ele tinha angústia quando ele estava no carcereiro? Porque ele pediu para o padeiro e o copeiro: me tirem daqui. Ele está com 28 anos de idade. Ele já está há 11 anos nessa condição e ele ainda tem angústia. Um parto longo, de 13 anos ao todo, porque aos 30 anos ele é colocado da prisão como segundo do rei. Primeiro do rei, depois do rei, segundo de todo o Egito. Entenda que há um menino para nascer na tua aflição. Entenda que há algo bom que Deus está produzindo na sua angústia. Quanto mais você ver isto, menos intensidade é a angústia. Com menos intensidade, ela te toma. Por quê? Porque você consegue ver com segurança aquilo que Deus está fazendo. Fez sentido? Que mais? Ele vai dizer depois ainda de José: sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação no povo de Deus. Por quê? Porque acabou a comida. Jacó e todos os 70 com quem ele desceu não tinham comida. Essas faltas produzem angústia dentro de nós. Faltou comida aqui para eles. Que mais? Atos 11 fala de morte. Lembra que Estevão foi apedrejado? Como Estevão foi morto, o que os irmãos fizeram? Fugiram. Neste momento, qual é a tentação de alguns irmãos? Sair do país. Porque tem risco de ter um problema. Vocês estão entendendo? São, assim, quando tem perseguição, a tendência da gente é fugir. Vocês estão entendendo? Eu tive uma lição maravilhosa, teve um evento com Benihim em Maringá. Isso 30 anos atrás, aquela coisa enorme. E o pastor nosso, o pastor Donaldo, ele é pastor dos jovens, ele sentou na arquibancada do Chico Neto com a gente. Aí chamaram os pastores. E nós: pastor, o senhor não vai descer? Ele falou: não, um pastor fica com as ovelhas. Nossa! Então a gente não foge, a gente fica com as ovelhas, cuidando das ovelhas, né? Certo? Aí, tem mais um texto positivo. Atos 14, 22. Quem aqui sofre na vida, levanta a mão, qualquer coisa que seja. Esse texto tem que ser decorado. 14, 22 de Atos. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas angústias nos importa entrar no reino de Deus. Não dá tempo, mas só vou dar uma... A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo na eternidade. Quem vai reinar com Cristo? Os vencedores. Porque lá diz: todo aquele que vencer, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo e reinar comigo no meu trono. Lá em Apocalipse. Tá? Então vai reinar com Cristo. Quem for vencedor nesta terra. Alguns irmãos sugerem que nós vamos herdar cidades. Porque tem uma parábola que diz que foi herdado cidades. Vocês estão entendendo? O fato é que alguns de nós reinaremos com Cristo. Se você quer entrar no reino, você tem que passar por... E para passar por tribulação, você vai ter
angústia. Tudo que envolver morte, envolve angústia. Tudo que envolver morte, separação de casamento, separação de relação com filho, envolveu a emoção, a ideia da morte, perda de emprego, pode envolver angústia. Fez sentido? Certo. O que mais nós temos? Que outro lugar que aparece a palavra angústia? No casamento. 1 Coríntios 7, 28. Diz assim: eu quero ver um pastor pregar esse versículo numa cerimônia de casamento. Diz assim: mas se te casares, com isto não peca. E se você casar a tua filha virgem, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. O que o casamento promove? Angústia. Mas eu acabei de casar. Como é que eu digo isso? Qual é o processo de angústia? O processo de unir duas pessoas em uma. Porque nós somos uma só pessoa. Mas até aparar as arestas, minha e da Sara, nós vamos ter algumas angústias. Com a graça de Deus, é quase nada. Você está de parabéns. Viu? Ela falou, eu também. Tudo bem. O casamento promove angústia. Quanto mais diferente é a pessoa, quanto menos a pessoa te ouve ou te entende, sabe aquelas duas peças de borracha que você tem que dar umas pancadas para ela ajustar? Essa é a angústia do casamento. Então aqui a palavra angústia ficou separada para a realidade do casamento. Certo? Que mais? Maravilhoso. 2 Coríntios 1:4. Você precisa entender que toda dor que você passa é para formar Cristo em você e formar Cristo em alguém. Porque Paulo diz assim lá, no 3 ele vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele, o 4, o versículo, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, angústia, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, nenhuma tribulação que nós passamos é à toa, é em vão, porque ela é para nós socorrermos aos que estiverem em qualquer angústia. Gente que não sofre é gente que não é habilitada a cuidar de pessoas. A única pessoa que é habilitada a cuidar dos outros é gente que passa por tribulação. É gente que passa por angústia e aprende a lidar com aquilo. Por quê? Porque a gente morre de misericórdia. Mas morre de misericórdia. Há uns dias atrás, eu liguei, sabia que um irmão não estava bem, liguei para ele, fui conversando com ele e falei, mas meu querido, tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Aí ele abriu. Gente, imagina, eu virei e falei, filho, isso encerra aqui. Você não precisa contar para ninguém. De tão vergonhoso e triste que é. Você já está confessando para um justo, é o suficiente. Se alguém perguntar, você vai dizer que já abriu comigo, é o suficiente, porque você vai ser extremamente excluído se souberem disso. Por que a gente faz isso? Porque eu morro de vergonha de alguns pecados meus do meu passado. Mas eu morro de vergonha. Já pensou se o Senhor fosse abrir? Já pensou se o Senhor fosse me expor? Quando a gente sofre, a gente é capaz de entender aqueles que estão em qualquer
angústia. Eu nunca usei droga, mas eu sou capaz de ajudar um drogado. Eu nunca traí minha esposa, mas eu sou capaz de ajudar alguém que traiu. Por quê? Porque eu fui judiado pelas dores da vida. E à medida que você passa pelas dores, Deus te habilita a cuidar de pessoas. Está fazendo sentido? Como é que você vai entender um filho teu se você não sofrer? Você não entende nunca. Você não entende nunca. Então ele tem que te levar a esse lugar. Que mais? Aí, 2 Coríntios 4,17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A palavra tribulação ali é o quê? Angústia. Então a Bíblia está dizendo que a nossa angústia é o quê? Leve e momentânea. Leve e momentânea. Produz para nós eterno peso de... Porque Cristo é formado. Quando a gente entende que Cristo está sendo formado, é leve e momentânea. Quem aqui está em algum problema há mais de um ano? Quem aqui está em algum problema há mais de 5 anos? Alguém aqui tem problema há mais de 10 anos? Olá, gente. Aí vocês vão decorar Atos 1, versículos 5 e 6. O texto bíblico diz assim: Senhor, quando serás o tempo que restaures o reino a Israel? O que ele respondeu? Não vos compete, está falando de restauração. Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então se imagina num carro com Deus, você é uma criança no banco de trás. Você vai fazer uma viagem longa, 1.000 quilômetros. Você chegou nos guardas em Sarandi, ou em Marialva, no antigo guarda ali. Já chegou? Nós somos essa criança. Andou mais 10 minutos, já chegou. A gente quer que encerre. Só que você tem que lembrar que você tem um Pai perfeito, que sabe onde está te levando. Por isso a tua tribulação é leve e momentânea. Não deixa ela crescer. Não deixa ela crescer. Aí, olha um erro de alguns irmãos, com o maior respeito do mundo. Vamos orar para Deus encerrar isso. Aí você ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não encerra. Ué, mas... Porque eu entendo que a oração estava inadequada. A oração tinha que ser qual? Pai, passa de mim. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Meus irmãos, sabe por que a Bíblia pede para a gente orar todo dia? Porque é para nós nos ajustarmos à vontade dEle. Não é para Ele mudar a vontade para nós. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, na angústia, nós fazemos isso. Aí, eu estou encerrando. Colossenses 1,24 diz assim: agora me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E preencho o que resta das aflições, das angústias de Cristo. Gente, olha o que Paulo está dizendo. Que há um tanto de angústia de Cristo que precisa ainda ser vivido. Mas a obra dele não foi perfeita? Ele não disse está consumado? Ele não falou tetelestai? Ele não completou tudo? Então o que resta para ser cumprido de Cristo ainda? Entenda o que eu vou dizer. Para mim, para você, às vezes Cristo, a gente está tão afligido que Cristo está muito longe. O que Jesus faz? Produz um irmão em sofrimento.
para servir de modelo para nós. Então, Cristo precisa que irmãos sofram, para que esses irmãos se tornem referência para ensinar os outros. Faz sentido? Por isso que alguns de nós, especialmente aqueles que são formadores de opinião, o Senhor precisa nos prensar. Precisa nos moer. Ele precisa. Por quê? Porque é o único jeito que nós temos de sermos referência para alguns irmãos. Então ele está dizendo, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Então quando você estiver sofrendo, você tem que lembrar, Senhor, tem alguém que o Senhor vai levar essa minha dor. Tem alguém que essa criança que vai ser formada em mim, que vai nascer em mim, o Senhor vai levar até essa pessoa. Por isso me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Toda dor que o povo de Deus aqui está passando visa a igreja. Toda dor não. Toda angústia que nós estamos passando visa a igreja. Porque quando a gente sofre, a gente fica pequenininho. A gente apura a audição. A gente apura a audição. Vai entendendo aquilo que o Senhor tem. Vocês estão entendendo? Então você tem que entender que as tuas angústias existem em favor da igreja. Porque senão, meus irmãos, dá desespero. Porque a gente acha que a dor é só da gente, que a dor é só nossa. E não esqueça, há um filho que vai nascer. E aí você não vai se lembrar dessa aflição. Porque o Senhor vai trazer algo bom nisso tudo, certo? Que mais? 1 Tessalonicenses 3:3, um outro texto positivo, diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Paulo está dizendo o quê? Que ele foi designado para sofrer aquelas coisas. Porque Paulo entendia que tinha sido escrito antes da fundação do mundo. Meus queridos, vocês sabem o que os missiólogos estudam e dizem? Naamã vai entender isso melhor do que eu. Que não existe avanço do evangelho se não houver mártir. Então, de tempo em tempo, Deus tem que matar alguém. É estranho falar isso, não é? Mais ainda ouvir. Mas é a mente de Deus. É a mente de Deus. Meu Deus, mas essa pessoa deixou de viver. Imagina! Essa pessoa passou finalmente a viver. Porque esta não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é a outra. Vocês estão entendendo? Certo, irmãos. E aí, a palavra ansiedade, no grego, significa o quê? Prensa. Ato de prensar. Então, o que Deus vai fazer com você? Vou descer, Ivan. O que Deus vai fazer? Deus vai pegar de vez em quando você e vai te prensar. O que é prensar? Imagina que lá é melhor. É isso daqui. Você não tem para onde ir. Você está prensado. Você não tem como sair. Você não tem como escapar. Você tem que passar por aquilo. E a gente vai passar de que jeito?
do jeitinho que Jesus passou. De que jeito que ele passou? Chamou 3, viveu a angústia, orou pedindo que o Pai o livrasse, mas orou acima de tudo pedindo que a vontade do Pai fosse feita, e ele vigiou sobre si mesmo, porque qual a ordem que ele deu para os 3? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é... Qualquer um de nós que sofreu uma fisgada do ciático agora vai fazer o quê? Vai ajustar o corpo, porque a gente não gosta de dor. Qualquer um de nós. Mas as dores espirituais não tem jeito de ser evitada. Elas precisam ser vividas. Deixa eu encerrar lendo Mateus, capítulo 26. Versículo 36, diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é lagar de azeite. É onde a azeitona é prensada. Deu para entender a angústia. Essa prensa. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. O que ele teve? Tristeza antes de ter angústia. A ordem é essa: tristeza e angústia. Qual é o pensamento que produz tristeza? Perda. Você não lidou bem com perda, você vai ter angústia. Certo? Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Gente, sabe o que significa essa palavra profundamente? Dominado com pesar, a ponto da tristeza causar a própria morte. Esses dias uma médica me procurou, o marido teve um câncer, e aí procurou um especialista no Sírio, em São Paulo, e perguntou para o médico: doutor, o que eu faço para não ter câncer? Qual foi a resposta dele? Não fique triste. Aí eu perguntei para a médica: tá, você já tem a resposta? De como é que você não vai ficar triste? Porque é possível? Não. Jesus teve. Nós teremos. Não dá. Mas o profundamente aqui significa que era uma tristeza tão grande que podia levá-lo à morte. Sabe o que os geneticistas estão falando? Que algumas tristezas podem mudar a nossa genética e disparar alguma célula cancerígena que nós não tínhamos. Mas tem que ser profundamente triste. É uma tristeza que causa a própria morte. Vocês entendem por que Jesus morreu com 6 horas? A cruz matava de 24 a 48 horas. Com quantas horas Jesus morreu? 6. Porque ele era farto de desprezo. Aí diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Meus queridos,
A angústia é uma emoção de solidão. Os que estão perto não vão entender. Se você aplicar isso na vida, você vai ver essa verdade. Os que estão perto não vão entender. Você está entendendo? É uma lição entre você e Deus. O irmão, para te entender, tem que ser muito maduro, tem que ser judiado, para conseguir compreender aquele que passa por qualquer angústia. Deu para entender? Amém?